Os pais têm uma oportunidade ímpar, a oportunidade de permitir que um ser vivo, um ser humano, ele consiga se desenvolver, tanto psicologicamente quanto em questão de conhecimento também, cognitivamente, dentro da nossa sociedade. Ele consiga também se desenvolver de forma social, seja um agente intelectual dentro da nossa sociedade. E exatamente hoje, nesse vídeo, eu venho conversar não exatamente com as crianças, como eu faço no meu dia a dia, interagir com elas, mas principalmente interagir e conversar com vocês, pais. Nesse vídeo, para a Universidade Anhembi Morumbi, EAD Laureate, International Universities, eu venho conversar com vocês, pais, sobre o desenvolvimento sensório e motor das crianças, que ocorre desde os 0 anos até os 2 anos, e também sobre o período pré-operatório, que vai mais ou menos dessa idade dos 2 anos até uns 7 anos, a grosso modo. Eu vou trazer esses termos acadêmicos para a vida de vocês, para que vocês consigam entender como vocês, pais, podem ajudar o desenvolvimento intelectual, cognitivo de seus filhos, para que eles tenham oportunidades melhores ainda de avanço intelectual dentro da escola. Eu sou Antônio Rolim Júnior, eu sou professor de inglês há 8 anos e agora estou na minha formação de pedagogia. Vou conversar com vocês sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças. Bem, nesse vídeo nós vamos ter essa primeira parte, onde eu vou conversar, na verdade, com vocês sobre como vocês podem, ou a importância, na verdade, que os pais têm no desenvolvimento cognitivo das crianças e, consequentemente, algumas coisas que vocês, pais, já podem começar a fazer e refletir sobre a importância que vocês têm no desenvolvimento cognitivo das crianças, também intelectual. Psicológico, afetivo, geral, porque afinal os pais têm essa grande importância na vida das crianças também. Os pais precisam entender melhor como fazer isso e como a construção do conhecimento ocorre para as crianças. Então, nessa primeira parte do vídeo, nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre a importância dos pais na educação dos filhos e no desenvolvimento intelectual destes. Na segunda parte do vídeo, eu vou trazer alguns termos acadêmicos para o convívio, para o dia a dia de vocês, pais, com os seus filhos, para que vocês entendam a construção do conhecimento, como ela acontece, e também como esses termos podem ser vistos, essas abordagens que vieram através de análises empíricas desde o século passado, eles podem fazer parte da vida de vocês, e como vocês, pais, venham ajudar os seus filhos a desenvolver o conhecimento, que é construir o conhecimento deles. Na terceira parte do vídeo eu vou falar exatamente sobre construtivismo, que dentro da pedagogia é uma teoria a mais importante, a mais aplicada, ou a que, pelo menos a que mais nós tentamos aplicar como pedagogos no mundo todo, e reformular a forma da escola acontecer já desde o século passado. Então nós vamos ver essa abordagem, mas também vou trazer no meio algumas explicações acadêmicas, principalmente nessa segunda e terceira parte, elas têm um caráter um pouco mais formal, de termos, mas eu sempre vou aplicar para convivência de vocês, pais, com os seus filhos. E por último, na última parte do vídeo, aí sim eu vou trazer algumas dicas mais práticas, algumas coisas mais práticas para que vocês, pais, consigam ajudar os seus filhos no desenvolvimento intelectual cognitivo deles desde crianças. Mas agora, nessa primeira parte, vamos fazer uma reflexão sobre a importância de vocês, pais, dentro do universo dos seus filhos desde o nascimento deles. Na verdade, a importância que os pais têm no desenvolvimento intelectual cognitivo dos filhos vem até mesmo antes do nascimento. As crianças, elas têm a capacidade de entender e reconhecer as vozes dos seus pais desde o 6º mês da gestação. Então perceba a importância que os pais, principalmente a mãe que está mais próxima do filho, afinal está levando esse filho no ventre, a importância que ela, mas também obviamente o pai, todos aqueles que estão ao redor. Lembrando que quando eu digo e trago o termo pai e mãe, estou me referindo àqueles que vão guardar a vida dessa criança. Consequentemente, obviamente, a progenitora, mas os avós têm essa importância. Caso seja uma família um pouco maior, os irmãos também têm essa importância na vida dos irmãos que estão para nascer. Mas desde esse período, até mesmo antes do nascer, as crianças já têm a capacidade de ouvir as vozes das pessoas ao redor, principalmente da mãe, até por meio fisiológico, já que a mãe está levando a criança no ventre, de escutar melhor a mãe. Então,
tudo isso já começa a mostrar para a criança, obviamente, consegue fazer com que os sentidos da criança venham a se estruturar de uma forma que ela consiga perceber que há coisas ao redor dela. E logo assim que ela nasce, a criança ela começa a perceber todas as coisas ao seu redor. Sobre esse período do desenvolvimento cognitivo das crianças que nós chamamos de sensório motor, o próprio nome diz sensório porque tem a ver com os sentidos, e motor principalmente com os sentidos motores das crianças e que vão ter esse desenvolvimento dos 0 anos até os 2 anos de vida. A criança ela começa a descobrir o mundo ao seu redor e também a existência dela própria. Ela tem a noção de que ela existe como pessoa e está já num convívio com as outras e tem uma dinâmica social entre ela e as pessoas ao redor desde essa fase. Então perceba que o primeiro passo do desenvolvimento cognitivo ou da opção, da oportunidade das crianças desenvolverem o seu intelecto tem a ver com a interação dela com as pessoas ao redor. E, como o nome diz, dessa fase de desenvolvimento sensório-motor, as crianças elas conseguem perceber que existe um mundo ao redor delas, sem um pensamento abstrato, sem dar símbolos às coisas, mas somente uma aplicação de fato empírica, uma aplicação prática do que são as coisas ao redor dela, através dos sentidos. E, obviamente, dos sentidos motores, que são os principais. Por exemplo, as crianças conseguem desenvolver uma assimilação, uma ponte de conhecimento, elas conseguem fazer uma construção de conhecimento entre a dificuldade e conseguem criar uma ponte que as levam até a assimilação dessa dificuldade ou de como fazer esse ato, até mesmo, por exemplo, na amamentação. Quando as crianças elas desenvolvem a habilidade da sucção, por exemplo, elas entendem o que é aquilo de forma sensorial, motora, prática, empírica, a importância que esse ato tem para elas mesmas. Então elas veem que tem uma questão afetiva também, de novo, então a importância dos pais no desenvolvimento intelectual cognitivo das crianças. Elas percebem que a saciação de uma necessidade dela vem através da ligação dela com sua progenitora, com sua mãe. Então ela percebe a importância que essa pessoa tem no desenvolvimento dela. E assim, ela consegue então fazer a assimilação do ato da amamentação. Há outros esquemas de assimilação que as crianças também conseguem desenvolver durante esse período sensório-motor. A principal, eu acho que o que mais vem à mente quando nós falamos sobre as crianças nesse período, além da amamentação também e da sucção, também quando as crianças elas começam a agarrar os objetos ao redor delas. Então elas começam a ver que existe uma realidade ao seu redor através dos objetos com os quais elas interagem. Então, além desse convívio afetivo com os seus pais, principalmente quando a gente fala do desenvolvimento das crianças, a gente sempre pensa nos pais e da importância que eles estão tendo, mostrando a realidade do mundo, ou pelo menos esse mundo que é ainda palpável literalmente para as crianças, ao redor delas. Então, a importância dos pais e como eles vêm aplicando isso, mostrando essa realidade para as crianças. Consequentemente, também, nós vemos, então, um outro esquema de conhecimento, uma outra assimilação que as crianças fazem, a grosso modo, uma outra construção de conhecimento que elas fazem, quando elas começam a agarrar os objetos ao seu redor. Infelizmente, ou pelo menos naturalmente, melhor do que infelizmente, eu ainda não sou pai, mas tenho também muita vontade, até mesmo por trabalhar com as crianças, de também ter a experiência de ser pai. Mas com certeza isso passa na cabeça de todos os pais e é uma sensação incrível, já tive isso obviamente também com crianças ao meu redor, quando as crianças praticamente recém-nascidas, nos primeiros meses de vida, elas começam a agarrar até mesmo as nossas mãos. Ali sempre percebam, pai, que todo o ato novo que não só uma criança, mas um indivíduo, ele traz em sua operação, ele consegue realizar, é um novo esquema de conhecimento que ele constrói. Então, ali nesse momento, o ato de agarrar, que é algo completamente comum para todos nós
que já estamos desenvolvidos ou num estágio de desenvolvimento cognitivo maior por sermos adultos e lidamos com outras questões da realidade muito maiores do que uma criança recém-nascida, para nós é um ato completamente normal, mas nós nunca conseguiríamos ter atos dessa forma, de agarrar, de apalpar, sensórios motores, se nós não tivéssemos tido influências corretas dos nossos pais, ou de quem quer que tenha nos criado, quando éramos recém-nascidos. Então a importância que os pais eles têm no desenvolvimento cognitivo dos filhos começa, como eu tenho trazido nessa linha de raciocínio, muito mesmo antes do nascer. E principalmente ao nascer, quando a realidade vai sendo apresentada às crianças através dos indivíduos adultos que estão ao seu redor. A principal implicância disso é que as crianças elas conseguem ter capacidades cognitivas na escola, melhores ainda, quando elas têm quando já tiveram influências corretas dos pais. Obviamente nós não vamos cobrar, nunca é cobrado, afinal essa é uma função dos educadores, nós não podemos cobrar que os pais eles ensinem matérias escolares para os filhos, muito menos quando eles são recém-nascidos ou estão nos primeiros anos de vida. Mas a questão é que os pais conseguem oferecer aos filhos oportunidades de desenvolvimento cognitivo, sensórios motores nesse período da vida, socialização e afetividade. Então, quando os pais conseguem oferecer isso aos filhos de forma natural, e com estímulos corretos, estímulos que façam que os filhos tenham esse desenvolvimento sensório-motor, eles consigam se socializar com os pais e os outros ao redor deles, eles tenham também a capacidade de desenvolver a afetividade, não a capacidade de desenvolver, mas eles consigam desenvolver a afetividade de uma forma que venha demonstrar para eles a importância que os pais têm ao seu redor, e obviamente da socialização, como a gente tem comentado. Tudo isso vai permitir com que os filhos eles criem esquemas de desenvolvimento cognitivo que vão permitir que, ao chegar à escola, eles já tenham uma certa bagagem de desenvolvimento cognitivo correto. Se os pais, por exemplo, negligenciam alguns desses estímulos, as crianças vão ter sim dificuldade já em alguns anos mais à frente, como a gente já viu isso diversas vezes, nós que somos educadores, estamos no meio da educação, lidando com crianças de várias idades, como por exemplo crianças de 3, 4 anos que têm dificuldade inclusive de segurar objetos, e não por dificuldades fisiológicas, mas por não terem o respaldo correto, não terem tido os estímulos corretos que deveriam ter ocorrido dos pais ou daqueles que criaram elas. E sim, há crianças que têm dificuldade, por exemplo, de abrir um estojo, de segurar uma caneta. Obviamente algumas coisas são naturais, isso não é errado. Isso não é algo que a gente não espera que aconteça. Mas eu e outros educadores já nos vimos em circunstâncias em que nós vimos que a criança teve, de forma negligenciada, alguns períodos, alguns estímulos que deveriam ser oferecidos nesse período sensório-motor. E, obviamente, nós queremos que os nossos filhos tenham a melhor capacidade cognitiva possível. Mas a principal reflexão que eu venho trazendo nessa primeira parte do vídeo, antes de entrar agora, assim, de fato, nas explicações mais acadêmicas, mais voltadas para a forma prática do nosso dia a dia, é que as primeiras assimilações de conhecimento, as primeiras fases do desenvolvimento cognitivo das crianças ocorrem com a interação que elas têm com os seus pais. Essa é a principal coisa. Obviamente os pais vão acompanhar o desenvolvimento cognitivo dos filhos naturalmente ao curso da vida, mas esse primeiro momento não há professores. Nesse primeiro momento, possivelmente não vai ter estímulos principais de professores, não vai vir um educador na sua casa para começar a dar estímulos para os seus filhos nesses períodos dos 0 aos 2 anos de idade. Os principais ocorrem com os pais, são as crianças e os filhos. Então, agora sim, vou entrar em meios e termos mais acadêmicos e trazê-los também à realidade de vocês, pais. Mas essa primeira reflexão nos mostra que não existe conhecimento ou não existe assimilação de conhecimento, não existe construção de conhecimento sem antes haver uma interação da criança com o seu objeto de ensino. Mais especificamente da criança, né? Da criança com os objetos dessa primeira versão de realidade que elas estão tendo, dessa primeira noção de realidade que elas estão tendo. Nenhum conhecimento, na verdade, ele pode acontecer sem essa interação
sensório motor, e principalmente nessa fase das crianças dos 0 aos 2 anos, onde eles estão tendo esse desenvolvimento específico, ok? Mas agora eu vou trazer alguns termos mais acadêmicos para a realidade de vocês pais e como vocês podem ajudar os seus filhos a desenvolverem a capacidade cognitiva deles em casa para que tenham mais sucesso nos meios acadêmicos deles. Começam bem cedo. E agora, nessa parte do nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar alguns outros termos acadêmicos para que vocês, pais, também consigam compreender qual é a nossa realidade como estudiosos da pedagogia e, assim, vocês entendam os nossos termos para compreender o que vocês podem fazer para ajudar no desenvolvimento cognitivo dos seus filhos. Bem, o termo desenvolvimento cognitivo, capacidade cognitiva, eu tenho usado já desde o início desse vídeo. Até por ele não ser um termo exatamente apenas... Ele é técnico, mas ele não é apenas acadêmico. A cognição, ela entende-se que é uma palavra que a maioria das pessoas consegue compreender, mas é natural também por não fazer parte do cotidiano de alguns. Então vamos colocar aqui de uma forma simples, clara, para que vocês também consigam compreender o que eu quero dizer com desenvolvimento cognitivo, capacidade cognitiva, daqui por diante dos nossos, no nosso vídeo, né? Na explicação de hoje. Quando eu falo sobre capacidade cognitiva, eu quero dizer, na verdade, a capacidade que o sujeito tem de desenvolver conhecimento, ok? Além disso, da capacidade cognitiva, se a gente tenta trazê-la de um outro modo, trazer isso a grosso modo, de uma forma mais do senso comum, a gente poderia quase que trocar com a palavra inteligência, ok? Lembrando que a palavra inteligência, a inteligência ela não consegue sustentar a ideia de contradição. Então a inteligência ela sempre vai querer suprimir a dificuldade dessa diferença que tem, de que o sujeito não consegue assimilar esse objeto de conhecimento que é colocado à frente dele. Quando eu falo também um outro termo, objeto de conhecimento ou objeto de estudo, eu me refiro a qualquer coisa que seja do aprendizado do aluno. Pode ser um objeto concreto, na primeira coisa que nos vem à mente quando a gente pensa em objeto, eu posso de fato me referenciar a um objeto em si, ou apenas uma matéria um pouco mais abstrata. Ela também é um objeto de conhecimento, ele é também um objeto de estudo. Por exemplo, quando eu me refiro a objeto de conhecimento, principalmente relacionado às crianças que nós estamos falando hoje, 0 aos 2 anos e também do pré-operacional, até os 7 anos, que é onde eu vou abordar nesse vídeo de hoje, nessa explicação de hoje, quando eu falo objeto de estudo, podemos referir sim a um objeto físico, ok? Do qual a criança tem interação, principalmente nesse período onde ela está construindo a sua capacidade sensório-motora. Entretanto, qualquer coisa, qualquer objeto de estudo que também tenha um nível de abstração maior, pode ser considerado objeto de estudo. Okay? Por exemplo, vamos trazer a ideia de matemática. Apesar de ser uma ciência exata, que descreve a realidade, ela necessita que o sujeito que lida com ela tenha também capacidade cognitiva para entender a abstração que envolve o uso da matemática. Então, quando isso ocorre, o sujeito também está interagindo com o objeto de estudo, ok? Vou falar mais pra frente também na terceira parte do vídeo, quando eu for falar sobre construtivismo, muito sobre objeto de estudo, e a principal máxima é que não é possível que o sujeito adquira ou construa, melhor palavra, o conhecimento sem ter interação com o objeto, ok? De conhecimento. Então, é impossível que isso ocorra. Esse objeto de conhecimento ele precisa ter esse nível de diferença do sujeito para com o objeto, e então a partir do manuseio do objeto ele consiga entender como o objeto funciona e todas as variantes dele, também consiga talvez até alterá-lo ou lidá-lo com ele. É isso que se espera do sujeito que está tendo, outro termo que a gente falou, que tenha uma capacidade cognitiva. A capacidade cognitiva ela tende a aumentar sempre ao decorrer da nossa vida. Há outros estágios de desenvolvimento cognitivo também, que eu vou deixar para a quarta parte do vídeo.
terceira parte do nosso vídeo. Mas no momento a gente entende que a capacidade cognitiva do sujeito ela tenda a aumentar no curso de sua vida. Sem tirar e entrar em méritos na questão do final da vida, onde naturalmente há uma deficiência cognitiva, há uma deficiência, há uma redução das capacidades cognitivas devido à idade, né? Obviamente, mas falando sobre criança, pré-adolescente, adulto, né, que esteja no ápice da sua vida ou da sua capacidade cognitiva, a gente pode falar que essa capacidade ela vá aumentando ao decorrer da sua vida. A sua inteligência, a partir do momento que ele vai tendo mais interação com a realidade, mais interação com a realidade abstrata, da qual também nós lidamos naturalmente no nosso mundo, porque a gente pode dizer que nós vivemos duas realidades, a realidade física, direta, essa que a gente está tendo contato exatamente agora. Você sabe, por exemplo, tem conhecimento muito bem do que é esse celular, que talvez esteja na sua mão, ou na sua frente, ou esse computador, onde você está assistindo esse vídeo. Então esse tipo de realidade concreta, ele é muito fácil, a nossa percepção, é o primeiro tipo de realidade. Há um outro tipo de realidade que é uma realidade abstrata, quando a gente fala, por exemplo, de números, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala sobre até mesmo entender alguns outros aspectos da realidade abstrata, como por exemplo, quando a gente fala do dinheiro, por exemplo. O dinheiro ele só tem valor, ele só significa o valor que ele tem, porque na nossa sociedade há um consenso entre todos os indivíduos que esse valor vale alguma coisa. Então, por exemplo, há um consenso entre nós de que um cacho de bananas, não sei quanto tá o cacho de banana, gente, mas vamos supor que ele esteja, não sei, realmente não sei, tá? R$10? Falei muito? Não sei. 5, 4, não sei, ok? Mas há um consenso de que a minha nota de R$10, de R$5, vale um cacho de banana. Exatamente porque é um consenso entre nós. Esse tipo de realidade abstrata, a gente espera que um adulto, ou não só um adulto, obviamente, né? Mas a partir de alguns momentos do desenvolvimento cognitivo da criança, ela consiga entender isso. Nessa faixa etária da qual nós estamos conversando hoje, que é dos 0 aos 2 anos, essa capacidade de entendimento dessa realidade abstrata, ela é praticamente nula, ela começa a ter validade nesse momento. Quando nesse período sensório-motor, a gente tem o desenvolvimento, sobretudo, da fala. A fala é a principal forma do ser humano conseguir dar realidade ou dar valor às coisas da qual nós manuseamos. A principal coisa que nos difere dos outros animais é a linguagem. Então, quando a gente usa a linguagem, desenvolve a linguagem, nós podemos dar sentido a todas as outras coisas do nosso redor, inclusive sentido abstrato. E a gente pode falar agora de sentido abstrato como, por exemplo, a religião, ou o senso moral. Então, todas essas palavras que significam alguma coisa que não é real, a gente pode chamar de realidade abstrata. Esse tipo de realidade a gente não espera que uma criança de 0 a 2 anos consiga, do 0 aos 2 anos consiga manusear, mas a principal forma, a principal preocupação que essa criança vai ter, que os pais têm de ter para com essa criança, é que ela consiga ter uma boa identificação da realidade física ao nosso redor. Na escola, as crianças vão ter contato com a alfabetização e o letramento. Então, quando as crianças chegam até a escola, obviamente antes ainda do letramento, eles já têm um contato escolar, já têm um contato com os professores, um contato com o ambiente escolar. Mas, no momento que a criança consegue desenvolver de fato o que nós chamamos de consciência fonológica, ou talvez a identificação das palavras e dos sons, ela acontece no sistema sensório-motor, nesse período sensório-motor. Então, o primeiro momento onde as crianças elas vão repetir as palavras que ouvem, onde elas vão tentar se comunicar com os adultos, ocorre no período sensório-motor. E, como eu havia comentado, a fala, a linguagem é a principal característica
que nos diferencia dos outros animais. Então percebem a importância dos pais apresentarem a fonética para os filhos, a linguagem para os filhos nesse período sensório-motor. Nós também, como educadores, vimos a dificuldade que muitas crianças têm na parte fonética por não terem também o estímulo correto nesse período sensório-motor dos pais ou daqueles que estão cuidando dessa criança. Então, a comunicação que os pais, sobretudo, fazem com os seus filhos no período sensório-motor é de extrema importância para que ele consiga ter a identificação fonética. No caso das coisas ao seu redor, ele não vai ter uma identificação visual, ele não vai ter uma identificação de código da linguagem, mas simplesmente ele conseguir compreender de que as coisas ao seu redor, a realidade ao seu redor, nesse momento agora do final de 1 ano, 2 anos, é que é difícil a gente medir por ser um tema completamente, ser uma questão completamente subjetiva, isso depende de cada indivíduo e da capacidade biológica, da capacidade fisiológica, da capacidade de estímulos, da capacidade cognitiva de cada sujeito, mas ali entre os 1 ano, 2 anos, ele começa a ver que a realidade tem nome e ela tem uma forma que nós, os Homo sapiens, nós usamos para decodificar, para dar sentido à realidade, nós usarmos esse sentido que nós usamos, a linguagem que nós usamos para ser um consenso único entre todos nós para a nossa realidade, ocorre nesse período sensório-motor. Então a gente vê também a dificuldade que muitas crianças têm, inclusive na fala. Obviamente, há alguns que vão ter dificuldades específicas e têm tratamentos e estímulos específicos que muitas vezes não são apenas pedagógicos. Nós temos a questão, né, dos profissionais da área fonética, nós temos também da parte psicológica, que vão tratar, na verdade, mais ali dos afetos e das emoções das crianças, que já é uma área que nós pedagogos não chegamos a entrar com muita veemência, apesar da pedagogia e a psicologia serem ramos, eu não diria indistintos, eu diria mais que a pedagogia hoje, no século XXI, ela é uma ramificação da psicologia, onde você trata o meio, né, a forma de criar conhecimento, e que é uma questão psíquica. Então, essa questão ela ocorre nesse momento. Há dificuldades, sim, mas muitas que vêm, infelizmente, do não estímulo dos pais para com seus filhos no período sensório-motor. Então, a principal incumbência dos pais nesse momento é apresentar para os filhos a realidade através da linguagem e dos estímulos sensórios motores, do 0 até os 2 anos. Que os pais consigam apresentar para os filhos essa realidade. Ajudem-os também a compreender, mais uma vez, que eles existem, porque essa percepção eles vão ter naturalmente, deles mesmos, com eles mesmos, mas que os pais também consigam mostrar que existe uma sociedade, existe uma socialização, existe uma oportunidade, um momento em que os filhos vão ter interação com outros também. Mas as atividades sensórias nesse período, a linguagem, a descrição da realidade, a descrição do seu próprio eu, o reconhecimento do seu próprio eu, ocorre exatamente no período sensório-motor, onde quem vai estar em contato direto com as crianças são os pais. Então percebem que esses termos que eu tenho usado, eles mostram que tudo isso ocorre principalmente no período sensório-motor. É a base de todo o desenvolvimento cognitivo que as crianças vão ter, que o indivíduo vai ter. Se nesse período há circunstâncias que não são corretamente estimuladas, essas crianças vão ter dificuldades nos outros períodos do desenvolvimento cognitivo delas, que eu vou falar agora na terceira parte do nosso vídeo. Então, pais, percebam a importância que vocês têm de apresentar aos seus filhos, nesse período, a realidade que os circunda. As realidades físicas e a realidade física, melhor colocado, e a realidade abstrata, que eles vão tomando uma consciência ainda melhor depois dos 2 anos e tal, mas a esse momento. E do reconhecimento da linguagem, ok? Da parte fonética, ok?
Esses termos eles são mais acadêmicos, a gente fala isso de forma mais natural, numa prosa acadêmica, ou numa palestra, né, e principalmente na área da pedagogia e psicologia. Mas agora, na terceira parte, tem uma continuação do tema principal da abordagem pedagógica no mundo, que é a teoria construtivista, né, ou epistemologia genética de Piaget. Então, vou falar sobre essa agora na quarta parte do nosso vídeo. Agora, nessa terceira parte do vídeo, eu vou falar especificamente da epistemologia genética de Piaget. Então, sempre foi da alçada dos pedagogos a descoberta da construção do conhecimento dentro da psique humana. Então, a própria etimologia da palavra lá é a junção de duas palavras gregas, em que, por fim, mostra que a criança ela precisa de um condutor e o pedagogo é o seu condutor nesse caminho onde ela constrói o seu conhecimento. Lembrando, não apenas a criança, mas o indivíduo em si. Então, essa é a função do educador. Ele dar as possibilidades das pessoas desenvolverem o seu próprio conhecimento. E falando com os pais diretamente, por que os pais precisam saber exatamente disso, de qual a nossa função como pedagogos e tal, para que entendam, sobretudo, de forma mais básica, né, como se dá a construção do conhecimento, como que um sujeito ele consegue se tornar um sujeito epistêmico, aquele sujeito que consegue desenvolver conhecimento, que tem uma inteligência apurada, não apenas para ser mais um em sociedade, mas que ele consiga ter uma diferença, ele consiga ter a inteligência necessária para fazer uma diferença no mundo. E se ele não conseguir fazer uma diferença no mundo, porque afinal essa expressão filosoficamente ela é bem complicada, mas que sobretudo no mundo dele, na percepção dele sobre a realidade, na forma como ele interage com o mundo, ele não seja apenas mais um, mas ele seja então o sujeito epistêmico, o sujeito que consiga sempre desenvolver conhecimento. Mas especificamente na questão da construção do conhecimento, a teoria principal é do professor Piaget. Então, ele é um biólogo, psicólogo, epistemólogo do século passado que nos ajudou a perceber como o conhecimento se constrói dentro da psique humana. Que chegou mais próximo de conseguir nos dar uma teoria satisfatória que, sobretudo, consiga nos orientar também a como orientar os nossos alunos durante a construção do conhecimento deles. Não somente deles, mas quando a gente fala de aprendizado, de ensino, aprendizado, a gente está falando também sobre aprendizado contínuo que nós precisamos ter, novamente, do sujeito epistêmico. Então, além de querer aprender a educar e saber como fazer isso da maneira correta, que é o nosso caso, de nós educadores, todos nós devemos ser sujeitos que procuram aprender a aprender cada vez melhor. Olha que interessante. Não apenas aprender a educar, mas aprender cada vez mais a aprender. Entender como os esquemas de, 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 de construção de conhecimento ocorrem em particularidades nossas, mas também de forma homogênea para os seres humanos. Mas, voltando à psicologia, à epistemologia genética de Piaget, exatamente por ser biólogo e ser um estudioso, então, da vida, ele, no sentido biológico da palavra, obviamente, né, ele usou esse conhecimento dele para tentar demonstrar como o sujeito desenvolvia conhecimento, testando, né, usando como laboratório seus próprios 3 filhos. E ele foi percebendo então que no desenvolvimento, na maturação biológica de seus filhos ao decorrer dos anos, eles tinham capacidades cognitivas melhores para aprender certos esquemas, certos momentos, certos aspectos do conhecimento. E então ele foi denominando esses aspectos. Por isso que é chamado de epistemologia genética, né, que tem a ver com a maturação do ser humano. Então há períodos, há estágios, ou estádios, como dizem algumas literaturas, alguns estágios ou estádios de desenvolvimento da pessoa, do indivíduo. Desenvolvimento, obviamente, dessa maturação biológica e, consequentemente, também de
possibilidade de desenvolvimento cognitivo ou de fato do desenvolvimento cognitivo. Vou passar pelos 4 pontos, esses 4 estágios, citando brevemente cada um deles. Lembrando que todos esses estágios ou estágios de desenvolvimento cognitivo, em todos eles, dentro da epistemologia genética de Piaget, tem sempre a interação do sujeito e objeto, que eu já disse previamente nesse vídeo. Então, o sujeito só vai conseguir, independente dos estágios de desenvolvimento cognitivo, ele só vai conseguir, de fato, aprender quando ele interage com o objeto de estudo e o modifica. Ele percebe, sobretudo, que existe, agora sim, um desequilíbrio entre ele e o objeto. O objeto é visto, o objeto de estudo é visto de uma forma que não é entendida. Então, a partir desse desequilíbrio, o sujeito ele começa a interagir com o objeto. A primeira função do professor é apresentar esse objeto e apresentar o desequilíbrio que há entre o aluno e o objeto. Assim, o aluno começa a assimilar esse objeto. A partir do momento que ele começa a assimilar, ele faz o que nós chamamos de acomodação dessa percepção que ele tem sobre o objeto, onde ele começa a manusear o objeto, modificá-lo e resolver a problemática que foi colocada e apresentada para ele pelo professor. E por fim, nós temos então um equilíbrio novamente entre o sujeito e o objeto de estudo. Ele sabe manusear o objeto, ele sabe o que o objeto significa. Okay? Vamos trazer isso de uma forma muito simples. Okay? Indo para o período sensório-motor. Então a criança ela tem um desequilíbrio quando ela vê, primeiramente, ela já está ali 1 ano, talvez, 2 anos, ela vê a sua mamadeira. E tem um desequilíbrio, é um objeto novo, ele não sabe o que isso significa, faz parte dessa camada da realidade que eu havia chamado na parte anterior do nosso vídeo de hoje, na parte 2, faz parte dessa realidade empírica do mundo. Então ele vai, e nesse desequilíbrio, olha a importância dos pais, pelo estímulo dos pais, ele é levado a tocar essa mamadeira e segurá-la. Então esse desequilíbrio, essa falta de conhecimento que ele tinha sobre o objeto, começa a receber assimilação a partir do momento que a criança segura essa mamadeira. E ela começa a manusear. Pode derrubar uma vez, segunda, pela falta, pelo esforço que ele está fazendo, pela falta de conhecimento, de não saber lidar, de não ter, de estar ainda desenvolvendo a questão motora. Okay? E então, ele continua, faz os seus esforços, e por fim consegue manusear a mamadeira de forma correta. Houve então a equilibração entre o sujeito e o objeto. Mas isso pode ocorrer em diversas instâncias do desenvolvimento cognitivo da pessoa. Lembrando que, quando eu digo objeto, não estou me referindo a um objeto físico apenas. Em outros estágios de desenvolvimento, como, por exemplo, a criança vai aprender sobre matemática, ou biologia, ou qualquer outra ciência, de uma característica mais abstrata. Esse é o objeto de estudo. Agora, já numa realidade mais abstrata, com o decorrer dos anos. E esse desequilíbrio vai ocorrer, o professor vai indagar para os alunos, vai permitir a investigação e manuseio do objeto de estudo, e assim os alunos vão conseguir criar o seu conhecimento quando equilibrarem a percepção deles referente ao objeto. Então, dentro da teoria construtivista do conhecimento, nós não entendemos que o conhecimento é algo que é passado para o aluno. O conhecimento não pode ser passado como se a gente transferisse o conhecimento que está em nós, professores, dentro da nossa psique, para a psique do aluno simplesmente por dizer a ele o que o objeto de estudo significa. E, de fato, essa é uma teoria que acaba naturalmente trazendo a discussão há muito tempo a questão do conhecimento. Inclusive, até para alguns professores que não tiveram um estudo pedagógico, desenvolvimento do conhecimento cognitivo do ser humano, apenas da matéria em si de estudo, que também não tem problema, mas é sim necessário que todos os educadores passem por uma análise do desenvolvimento do conhecimento. Então, dentro todos os professores precisam passar por essa análise, por esse conhecimento, de fato, desenvolver o conhecimento sobre como ocorre o desenvolvimento cognitivo dos alunos.
para que ele consiga, então, nortear a sua matéria dentro desse conhecimento, dentro dessa abordagem construtivista, e que isso tenha um caráter mais importante para os seus alunos. De fato, esse objeto de estudo da matéria dele ganhe uma importância maior para os seus alunos, ele tem um valor real maior para os seus alunos, com a verdadeira construção do conhecimento a respeito dele. Sobre as fases do desenvolvimento cognitivo, nós temos primeiramente o sensório motor, da qual nós estamos falando, a grosso modo do 0 aos 2 anos, quando o sujeito ele vai desenvolvendo, dentro da teoria de Piaget, facilmente visto por nós, ele vai desenvolvendo as questões sensório-motoras, que é a nossa principal abordagem no dia de hoje, mais especificamente para as crianças nesse período, né? Mas é importante que vocês pais também consigam compreender todos os estágios de desenvolvimento. O segundo período é o pré-operatório, okay? Onde vai ali, é o início da socialização maior do indivíduo, dos 2 anos, a grosso modo também dos 2 até os 7 anos, ele tem a socialização com as outras pessoas, também socialização dentro da escola, com o professor. Ele vai entendendo que o ser humano naturalmente ele é feito, ele se compõe dentro de sociedades, há uma sociedade maior em geral para todos nós, e que ele também começa a perceber que ele faz parte disso. Então a socialização é o principal. Continua, obviamente, o desenvolvimento motor também, okay? Onde o aluno ele vai, onde o sujeito ele vai naturalmente desenvolvendo cada vez mais habilidades motoras nesse período, ele não deixa de acontecer. Mas percebe que se não tem um estímulo maior no período do 0 aos 2 anos, o aluno ainda vai ter mais dificuldade nesse período, ele já poderia ter um avanço nesse período de desenvolvimento motor, ok? Praticamente falando. E também começa nesse período um reconhecimento já tem superado conhecimento praticamente de dos fonemas, ou ainda ele está em construção dos 2 até os 7 anos. Dos 2 até os 5 ainda é uma construção maior da linguagem, né, da construção do conhecimento a respeito da linguagem e dessa percepção de realidade abstrata, mas ainda ela continua, né, até nos outros estágios de desenvolvimento cognitivo também, mas ela vai ocorrendo de forma maior nesse período, onde dentro da questão da maturação biológica o aluno também vai ficando maior, vai se desenvolvendo biologicamente e psicologicamente, e ele vai desenvolvendo outros conhecimentos a respeito da realidade e também da realidade abstrata, durante esse período chamado de pré-operatório. O próximo estágio de desenvolvimento é o operatório concreto. Já nesse período há um desenvolvimento maior da realidade abstrata e já tem quase que suprimido as principais e mais vitais elementares circunstâncias do período, né, de desenvolvimento motor. Então o aluno já sabe muito bem como segurar um lápis, ele vai aprendendo, obviamente, técnicas melhores de desenho, de escrita, durante o período pré-operatório após os 7 anos, grosso modo até uns 10, 11, 12 anos, lembrando que é uma questão subjetiva. Então nesse período do operatório concreto, o aluno ele também vai tendo mais desenvolvimento motor, mas já praticamente superado, e agora vai tendo mais contato com a realidade abstrata. Então é muito fácil nesse período a gente chegar para um aluno, torna-se mais fácil, na verdade, você dizer para o aluno, por exemplo, tá, que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. Só que por ainda estar nesse período operatório concreto, ele necessita de referências concretas. O aluno não sabe que é 1500 ainda, ele está agora compreendendo a questão da história, não sabe quem foi Pedro Álvares Cabral, Malemar sabe que é uma caravela muitas vezes, então a gente precisa ter, sobretudo, formas de representar isso de forma concreta para o aluno. Então é muito importante dizer que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500 e mostrar uma foto para ele de Pedro Álvares Cabral, mostrar a foto de uma caravela, mostrar uma linha do tempo em que o aluno consiga compreender de forma geral o que é 1500, quando foi 1500, qual que é a distância tempo, espaço disso. Então ele necessita ainda de referências visuais para isso, concretas a respeito de temas que podem ser mais abstratos. Já no período operatório formal, que compreende-se ali a partir dos 12 anos em diante, entende-se que o aluno já tem capacidade cognitiva para conseguir distinguir
alguns temas que são tratados de forma abstrata. Aí sim, já nesse período é muito mais fácil chegar para o aluno falar que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né, em 1500, ok? Quase que eu falho super grandiosamente agora, falar que descobriu o Brasil em 1500, né? Mas que ele chegou ao Brasil em 1500. Então, porque o aluno já sabe, teoricamente, melhor o que é uma caravela, o que é uma chegada de um povo reconhecendo outro povo, o que aconteceu e como isso foi o início da sociedade brasileira como a gente conhece hoje, e assim por diante. Por isso que é chamado de operatório formal. Aí você já tem o domínio da linguagem, você já tem o reconhecimento da realidade abstrata, então torna-se melhor para você colocar algumas informações mais elaboradas dentro do desenvolvimento social para um aluno no período operatório formal. E essas são as fases do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget e da forma da construção do conhecimento. Então esses estágios de desenvolvimento são extremamente importantes, sobretudo, principalmente de todos os educadores saberem e dos pais, sabendo que ocorre dessa forma, conseguirem lidar em diferentes fases da vida de seus filhos também. Então agora, por fim, eu vou deixar algumas dicas para que vocês, pais, consigam aplicar em casa e assim consigam fazer os estímulos corretos para os seus filhos, desde os 0 anos até os 2 anos, e também alguns aspectos referentes ao período pré-operatório, né? Então, do sensório motor e pré-operatório mais especificamente. Lembrando que esses são estímulos que vocês, pais, podem fazer para o desenvolvimento intelectual dos seus filhos em todos os momentos da vida deles, não somente nesses 2 momentos. Mas, de fato, os filhos precisam do apoio de vocês em todos os momentos da vida e, consequentemente, também nesse período e nessa questão do desenvolvimento intelectual, certo? Então não esperem apenas que a escola vai proporcionar isso aos seus filhos, mas os estímulos corretos de vocês vão permitir que os seus filhos tenham habilidades também que são elementares, mas da melhor maneira possível. A fala mais organizada, se eles tiverem estímulos, como a gente falou no decorrer do vídeo todo, motores, sensoriais, da linguagem, fonética e assim por diante, que são coisas que são adquiridas com os pais, eles podem ter um desenvolvimento melhor ainda. Eles vão ter mais base para ter uma construção de conhecimento da escola melhor ainda, certo? Então, alguns estímulos que vocês pais podem fazer com seus filhos, por exemplo, no período sensório-motor, quando vocês oferecerem algo ao bebê, como por exemplo uma comida, um brinquedo que vocês permitam essa forma operacional, né, deles, espere um pouco para ver a reação do filho, veja se ele consegue expressar aceitação, a recusa, se ele tem algum prazer ou desconforto referente a isso. Ajude também, apesar de ser uma fase bem difícil, nesse período de 0 anos até 1 ano, os primeiros meses de vida, 1 ano, mas também se ele conseguir ter uma disposição maior para dormir à noite, ter apenas alguns cochilos durante o dia, mas dormir à noite é melhor ainda, principalmente que esse estímulo ocorra durante todo o período de formação da criança, não apenas nessa fase, mas o melhor momento realmente para se dormir é à noite. As crianças tendem muitas vezes nesses períodos acabarem tendo um momento errado para dormir, assim por diante. Isso pode afetar o desenvolvimento intelectual também deles, certo? Principalmente na questão de socialização, já que a gente faz a maioria das coisas no período da manhã e da tarde, certo? Então, o estímulo também correto nesse aspecto é de extrema importância também. Outros aspectos que a gente pode comentar também é que se o bebê, por exemplo, ele fixar os olhos em um objeto ou às vezes algum brinquedo, movimente esse brinquedo, faça com que esse movimento acompanhando pela criança, para baixo, para cima, por todas as direções, que também ela consiga entender que essa realidade empírica dela, ela tem outros aspectos também, outras direções, que isso possa proporcionar que a criança também consiga compreender os outros aspectos da nossa realidade, como distância, profundidade, as outras direções e assim por diante, certo? Um outro aspecto muito importante também de salientar é que os pais, eles também façam sons para as crianças aí antes dos 1 ano de idade, no caso, né? Eles façam sons, chamem pelo nome, falem de uma maneira alegre para com os filhos,
para que também eles se estimulem a se mover e emitir sons novamente. Lembre-se que todo esse período onde a criança ela apenas vai ouvir os pais, ela já está conseguindo desenvolver um momento já está fazendo um desenvolvimento cognitivo referente à linguagem. Então os pais precisam também oferecer esse estímulo da linguagem para os filhos, fazer com que eles falem e falar com eles naturalmente, certo? Ainda levando em consideração a questão da fonética, fala, linguagem assim por diante, a questão das músicas também. Então pais, sempre apresentem músicas diferenciadas para os filhos de vocês. É muito comum dentro da nossa cultura, e qualquer cultura, na verdade, ter apenas um tipo específico que talvez os pais gostem, os familiares gostem, mas permitam que seus filhos tenham uma abordagem maior de músicas que vocês possam oferecer a eles. Muitas vezes é um estilo de música que talvez não seja o principal do agrado de vocês, como pais pessoalmente falando, mas seja um estímulo diferente que vocês podem proporcionar aos filhos de vocês, deixá-los ter o contato com outros tipos de música, certo? Entrando já um pouco no pré-operatório, lembrando que isso também serve para o sensório motor, mas a importância dos desenhos na vida da criança ela é de extrema importância. Então apresentem aos seus filhos desenhos que são educativos, corretos, os melhores possíveis para que eles consigam ter um desenvolvimento correto também. Os desenhos eles têm uma grande importância porque eles apresentam a realidade e traços da realidade abstrata para as crianças. Então, ofereçam aos seus filhos um estímulo correto também dos desenhos que eles vão ver. Não sejam enganados pelos streams de hoje em dia, quando se apresentam alguns desenhos que, na verdade, o conteúdo dele é para adultos e não para crianças. Então, se policiem também nesse aspecto para qual tipo de entretenimento seus filhos vão ter. Mas, na verdade, os desenhos não têm apenas o caráter de entretenimento. Nada, na verdade, com que as crianças vão ter contato nesse período, sensório motor, pré-formal, ele vai ter um caráter apenas de entretenimento, mas também um caráter educativo, que vai ajudar a criança a desenvolver questões de cunho cognitivo também. Ainda referente aos desenhos, os pais também podem oferecer aos seus filhos desenhos não apenas em português, mas em outros idiomas também. Lembrando, nesse período, mais uma vez, a realidade com que as crianças ainda estão se adaptando e tendo a percepção de como ela é feita, pode ser ampliada para um segundo idioma ou apenas, no mínimo, alguns traços de um outro idioma para que a criança consiga compreender. Então ofereça aos seus filhos um entretenimento ou um desenho que ele consiga ver essa realidade também em outros idiomas. Sou muito suspeito a falar, mas como também um sujeito bilíngue, vejo a importância extrema das crianças que têm esse tipo de estímulo, ou por parte dos pais ou da escola, que é o desenvolvimento bilíngue. Então permitam que os seus filhos tenham contato com outro idioma. Primeiro que vem à mente, talvez é o inglês, mas tem outros também que são muito importantes hoje em dia, espanhol, chinês, inclusive, mandarim no caso. Então permita também que seus filhos tenham esse tipo de contato com outros idiomas também, principalmente a partir dos desenhos. Não acho que eles apenas estão olhando na tela, que aquilo não tem um efeito de desenvolvimento cognitivo deles. Muito pelo contrário, todo estímulo que eles vão ter vai ser ou benéfico ou maléfico para o desenvolvimento cognitivo deles. De extrema importância também, mais uma vez batendo mais, conversem com seus filhos, desde mais novos possíveis, mas permitam que eles ouçam os sons e também respondam a vocês por meio da linguagem. Quanto antes uma criança desenvolve a linguagem, quanto antes ela desenvolve a fala, mais ela tem possibilidade de desenvolver, por exemplo, a escrita, que é uma outra forma de nós vermos a realidade através da linguagem. Então a escrita pode ter um efeito benéfico do desenvolvimento da linguagem, primeiramente pela criança. Permitam que os seus filhos também tenham esse tipo de abordagem. Permitam que os seus filhos brinquem o máximo possível, deixem-os brincar. Na verdade, a brincadeira ela não tem, de novo, mais uma vez salientando, todo tipo de entretenimento da criança não é apenas entretenimento, da forma que nós, adultos, vemos. Muitas vezes o nosso entretenimento, naturalmente, ele acaba sendo um pouco vazio. Mas não para as crianças que estão nesse período de extremo desenvolvimento cognitivo e psicológico. Então permitam que as crianças brinquem com seus colegas, brinquem na escola, brinquem com seus brinquedos. As brincadeiras elas existem, na verdade, para que as crianças elas consigam expressar seus sentimentos,
suas fantasias do mundo interno, ou a forma que elas estão percebendo a realidade à sua volta. E também a lidar com suas próprias emoções e lidar com os colegas que estão ao redor deles. Então, permitam que os seus filhos brinquem. Caso não seja uma característica sua ser um sujeito, né, de leitura, pelo menos permita com que o seu filho desenvolva isso desde muito cedo, ainda no pré-operatório, talvez, nesse período que a gente analisou. Estimule o hábito da leitura. Naturalmente, na escola, esse hábito da leitura ele tende a ser explorado, mas em casa, o bom espelho dos pais pode fazer uma diferença muito grande. Então, ajude as suas crianças a desenvolverem a criatividade, a imaginação delas, por terem contato também com a leitura e, naturalmente, a escrita. Também pode ser, deve ser, na verdade, estimulada nesse período. Consequentemente, valores, relacionamentos, os sentimentos, as histórias, elas vão permitir que tudo isso sejam permeadas durante esse exercício. Consequentemente, a atenção, a memória também, o próprio aprimoramento da linguagem, melhoramento da escrita e assim por diante, melhora da escrita e assim por diante, vai ajudar com que as crianças elas consigam refletir sobre o mundo que as cerca. Então, ajude os seus filhos também a desenvolverem o hábito da leitura. Uma alimentação equilibrada também é de extrema importância para os seus filhos. Então, ajude para que toda a família tenha uma alimentação correta, equilibrada, e que isso também ajude, naturalmente, a maturação biológica, fisiológica, consequentemente, psicológica e cognitiva do seu filho. Então, tenham todos uma dieta equilibrada, correta, balanceada em casa, não apenas a criança, obviamente, mas todos, para o bem-estar comum da família, mas que todos esses possam ajudar a criança a se desenvolver nesse aspecto com uma boa alimentação. Todos os nutrientes corretos, todas as vitaminas necessárias para que eles tenham também o desenvolvimento fisiológico bom, biológico bom, cognitivo bom, naturalmente. Uma coisa muito importante é que também cada criança tem seu tempo, não significa que, por eu ter mencionado nesse vídeo algumas fases do desenvolvimento cognitivo, que todas as crianças vão respeitar, ou isso seja feito de forma estrita. Não é exatamente assim. Então tem crianças que vão ter mais dificuldade com alguns aspectos do desenvolvimento cognitivo ou algumas características específicas, e cada criança tem naturalmente o seu tempo. Então basta a escola perceber isso, o educador perceber isso e também a família. Mas uma família que se prontifica a analisar esses aspectos vai ajudar, na verdade, a criança a ter um desenvolvimento correto. Então, ajude também, perceba, converse com os seus filhos e vejam as necessidades, perceba as necessidades que ele tem, o que ela tem. E assim vocês consigam também, junto com a escola, trabalhar dentro, né, e o educador, principalmente aquele que faz o acompanhamento psicopedagogo na escola, consigam ajudar a criança a ter o desenvolvimento correto. Bem, esses são os temas que eu queria abordar nesse vídeo, nessa conversa diretamente com os pais, para que assim eu conseguisse, na visão de um pedagogo e trazendo algumas abordagens acadêmicas, permitir que vocês, pais, reflitam também a respeito da importância que vocês têm no desenvolvimento dos seus filhos intelectual, e que também isso venha fazer com que vocês aprendam a ajudar os seus filhos a aprender. Afinal, é isso que todos nós queremos como sujeitos epistêmicos. Nós sempre queremos aprender, mas também, sobretudo, nós sempre queremos aprender a aprender. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que a gente possa ter uma conversa em outro momento. E muito obrigado por tudo. E até mais.